Você sabia que não delegar tarefas para os seus colaboradores pode fazer você perder talentos? É isso mesmo, porque delegar tarefas gera também engajamento. Bom, meu nome é Vitor Moura e esse canal é o canal Advogado CEO. A gente tem o objetivo aqui desse canal transformar você, advogado técnico, em um verdadeiro CEO da sua advocacia. E antes que a gente adentre aqui o nosso tema, queria te pedir para se inscrever aqui no canal, porque esse canal tem um conteúdo de imenso valor para a sua advocacia e isso fortalece o nosso trabalho. Então, ative aqui as notificações também para você receber os próximos conteúdos. E por que então delegar pode fazer você perder talentos? Porque você mostra para o seu colaborador que você não confia nele. Quando você delega, você está mostrando para a sua equipe que você entende a responsabilidade que eles têm no dia a dia. E quando você centraliza a função, centraliza em você todo o fardo, você está dizendo para eles que eles não estão prontos para as atividades, não têm ali ainda a capacidade, pelo menos na sua visão, de trazer um bom resultado para o seu escritório. Então, delegar de forma eficiente também nos auxilia a reter talentos. E como que a gente deve fazer isso? Primeiro, com muita maturidade, porque nós, advogados, infelizmente, fomos forjados na faculdade para sermos centralizadores. E muitas vezes com o ego até inflado demais, né? E quando a gente precisa sentar estrategicamente na cadeira do CEO, porque precisamos fazer a gestão de pessoas dentro do nosso escritório, a gente acaba puxando tudo para a nossa responsabilidade. Então, primeira questão é, a empresa é reflexo do dono. Então, quanto mais você amadurece a sua visão da sua equipe, da forma de delegar, quanto mais você amadurece esse lado CEO, mais fácil vai ser mostrar isso para a equipe. Então, o primeiro passo é sempre começar conosco mesmo. E qual que é o passo a passo adequado? Primeiro, a gente tem que entender que há um passo a passo de amadurecimento da equipe. Se um colaborador acabou de chegar na sua empresa, a gente brinca que ele ainda é um colaborador bebê. O que é o bebê na relação aqui da nossa analogia? É uma pessoa que precisa de muito acompanhamento, porque o bebê é isso, né? Ele vê a vida sem conseguir andar, sem conseguir buscar o próprio alimento, sem conseguir tomar um banho. Então esse colaborador que está nessa etapa, ele ainda não conhece sua empresa a fundo. Então você precisa estar mais perto dele, ensinando tudo passo a passo. Então é um momento em que você está muito próximo do colaborador. Depois ele vai crescendo, ele se torna um colaborador criança, que já se desenvolve algumas questões, mas ainda não tem 100% de autonomia. Às vezes já é um colaborador adolescente, que já precisa ali de apoio e não que você pegue na mão dele, até que ele se torne um colaborador adulto, que é aquela pessoa que você delega e tem menos pontos de contato, porque você já entende que é uma pessoa que está amadurecida, perfeita ali para trabalhar na sua empresa. Então, trazendo aqui para essa visão do CEO, se é um colaborador que está ainda num grau de amadurecimento menor, você vai precisar acompanhar esse colaborador de forma mais persistente, de forma mais cotidiana. Se é um colaborador que você já tem mais tempo na sua empresa, já entende os processos internos, você vai conseguir, às vezes, ter uma reunião com ele uma vez por semana, ou até, às vezes, uma vez por mês. Tem gente aqui dentro do escritório que tem alinhamentos uma vez por mês só e ele consegue andar sozinho. Então, análise primeiro da maturidade do próprio gestor, depois a análise da maturidade da fase que esse colaborador está na sua empresa, para você entender o que você pode delegar e o como você pode delegar. Mas aí, a partir desse momento, a gente vai passar ali para as etapas essenciais do delegar, que passa por 3 palavras importantes: especificidade, prazo e indicadores. Vamos passar por cada uma dessas etapas aqui agora. Especificidade. Quando você vai delegar, você não pode fazer isso de forma aleatória, senão você está abandonando a tarefa. Então você precisa ser muito detalhista com a tarefa que você está passando, porque o óbvio precisa ser dito. Então não adianta você falar assim, faz esse recurso para mim. Não, você vai fazer esse recurso como? Eu quero que você faça esse recurso baseado nesse modelo, analisando a sentença dessa e dessa forma. Então é importante, inclusive, para facilitar esses momentos de delegação, que você tenha
roteiros ou procedimentos internos, ou mesmo checklists de como você gosta que sejam feitas determinadas tarefas jurídicas do seu escritório. Então aqui a gente tem roteiro de réplica, roteiro de recurso ordinário, roteiro de como fazer petição inicial, roteiro de como atender o cliente. Então a gente tem ali um escopo de trabalho pré-definido para facilitar esse item da delegação, que é o item da especificidade. E toda tarefa precisa ter prazo. Não adianta você falar para o seu colaborador, quer que você faça esse recurso, mas é urgente. Urgente é um conceito aberto. Urgente para você é o quê? Para ele te entregar até amanhã? Para ele te entregar daqui 1 hora? Para ele te entregar até o final do dia? Esse alinhamento de expectativa com a data de entrega da tarefa é essencial para um bom processo de delegação. E o último item, que é a palavra de indicadores. O que indicador tem a ver com delegação? Você precisa dizer para o seu colaborador qual o indicador de sucesso da tarefa ele precisa se preocupar para que ele consiga atingir e trazer um bom resultado para você. Então, indicadores é de sucesso. Então, por exemplo, dentro de uma petição inicial, ao final do nosso roteiro interno, a gente tem ali um checklist do que é essencial, para que quando uma pessoa vai revisar, ele vai direto no checklist. Por que a gente criou o checklist? Porque o checklist funciona como indicadores de sucesso de uma petição inicial bem feita. Então você pode criar indicadores em formato de checklist, ou você pode criar indicadores de uma maneira mais especial, de acordo com aquela tarefa. Por exemplo, muitas vezes eu faço a delegação aqui de uma sustentação oral, e a gente faz aqui um alinhamento prévio. Olha, esse processo é muito importante por conta disso e disso e disso, mas essas duas matérias são matérias essenciais porque elas correspondem a 70% do valor da ação. Então, o que eu estou falando com ele? Manter um resultado em cima daquelas duas matérias, por exemplo, do processo, é o foco de indicador de sucesso. Então, ele vai ter um cuidado maior durante a preparação dos memoriais. No despacho de gabinete, ele vai falar essencialmente daquelas duas matérias, e se sobrar tempo, ele fala das outras. Na sustentação oral, ele vai defender com mais afinco aquelas duas matérias, que são as matérias mais importantes. Então, você trouxe para ele indicadores de sucesso dentro da tarefa. Então, toda vez que você for pensar, pense em formato de ritual. Então, vou delegar. Então, como que eu tenho que delegar? Tem que ser específico, tem que ter prazo e tem que ter indicadores. Se você fizer isso nesse formato, sempre vai dar certo esse processo de delegação, porque você está respeitando o nível de amadurecimento do seu colaborador, você não vai passar uma tarefa para ele que ele ainda não sabe fazer, correto? Vamos voltar nesse ponto, que é um ponto importante. Será que você está passando tarefas para colaboradores que ainda não sabem fazer a tarefa? Isso chama delargar. Então, se você quer eficiência no seu processo interno, você precisa sentar com o seu time, dar o treinamento da tarefa, porque às vezes eles nunca fizeram aquela determinada tarefa, para depois você possa acompanhar a delegação de tarefas. Então, pense nisso. O primeiro passo é treinamento. Depois você passa pelas 3 palavras importantes: especificidade, prazo e indicadores. Com isso, você vai conseguir um processo de delegação eficaz e vai ter cada vez mais momentos de lucro e liberdade, porque você não vai precisar acompanhar cada microtarefa do seu escritório. Você vai conseguir acompanhar indicadores de sucesso, porque seu time está sendo amadurecido. Delegação gera um outro benefício. Como você retém talentos, você reduz o turnover do seu escritório. Você não vai ter toda hora pessoas entrando e saindo e precisando de novos treinamentos. Então fique atento, porque delegar é um indicador de sucesso do seu escritório. E um verdadeiro CEO da advocacia sabe a importância de delegar com eficiência.